os preços vão deixar de aumentar em 2013, mas em 2012 os preços vão estar aumentando pelo custo de 2011. O salário real vai cair em 2012 e ficar mais baixo para sempre. Não é irracional, de forma alguma, você não aceitar reduções do crescimento dos salários nominais sem a contrapartida de alguma redução nas margens nominais. Ou se quiser, congelamento de salário sem congelamento de preços fica muito difícil de aceitar. Tá? Isso é um problema também no sentido de... E aí, talvez aí explique por que Caneca e tantos autores tão bons caíram nesse aparente erro exótico, do jeito que eu coloco aqui, estupidez, de fazer a conta errada. É porque, veja bem, todas as vezes Caneca dizia salário nominal, se eu dobrar ele, os preços dobram, não acontece nada, ele está falando de inflação, ele está falando do nível do salário nominal, uma coisa once for all. E, de fato, se for once for all, o que acontece? Inicialmente, mesmo com margens nominais, once for all, o salário nominal aumenta uma vez, naquele curto prazo o salário aumenta, depois, quando esse salário mais alto virar a base do custo, basta ter markup mesmo nominal e o salário cai. Eu acho que era essa experiência que ele estava reportando. Sabe? Então, a gente aplicou Wzinho, desculpa, o W pequeno ali, o crescimento, na cabeça do Caneca, aquilo, W, era zero no longo prazo. No Keynes também, o próprio Zafra, quando fala, é a taxa monetária de juros que determina a taxa de lucro. Ele não fala se é real ou nominal, ele está implicitamente supondo o salário nominal estável. Tá? Então, não é um erro que era os idiotas, que eu acho que eles estavam preocupados com outro contexto. Um período em que mudanças no nível geral de preços, não na inflação. Sabe? Mas o que é curioso, talvez tenha até um sentido histórico, é que uma vez que comece um processo inflacionário, você pedir aumento do salário nominal igual na inflação passada é condição para não perder mesmo. Não é condição para não perder no modelo de inflação inicial. Embora seja justificativa apontada para os trabalhadores pedindo, mas eu não vou perder nada. Não vou perder mais nem menos. Há uma incoerência entre a explicação do comportamento inicial dos agentes e o modelo do markup fixo, que me incomodava terrivelmente. Eu trabalhei na Católica do Rio na época disso. E eu ficava, não entendo. O único autor que, de fato, nessa época falava disso, era o Franken. Tem um artigo dele de 1979, onde ele distingue margem nominal e real. E ele interpreta a questão de uma tendência aceleracionista na inflação argentina, exatamente naquela equação ali. Eu botei salário, mas põe também câmbio, o resto é custo. Né? Ele dizia que a margem real era determinada pela concorrência, que nem no Caneca, grau de monopólio, whatever, e que tinha um problema, porque com inflação alta você precisava passar da margem nominal para real. E aí ele dizia que o comportamento das empresas era assim, tinha a margem desejada, digamos, compatível com a concorrência, e tinha a expectativa de inflação. E aí ele dizia que, sob certas condições, essas expectativas tendiam a superestimar a inflação futura, o que dava um choque de markup na economia e impedia a economia argentina de ficar na inflação inicial, porque ela se acelerava sozinha, só pelo pânico dos capitalistas que os custos iam aumentar mais, sozinho, aumentava o markup nominal, gerava uma reação dos trabalhadores e depois do campo. Né? Obviamente o debate relevante era por que superestimava sempre, há muitas falhas no argumento dele disso, fica muito ad hoc, mas foi o único autor que eu saiba da tradição. Sí, como que tenía más miedo de perder el valor de capital que el lugar de mercado. O argumento dele é que superestimar perdia vendas, perdia renda, subestimar perdia capital. Aí você diz, qual dos dois é melhor? Aí tem uma parte do artigo que é uma matemática dificílima para justificar. Porém, Carlos Pincusfeld Bastos, na sua tese de doutorado, ele olhou com cuidado, não ficou assustado por aquela matemática, e chegou a uma conclusão muito interessante, que os parâmetros que o Franken usou no modelo, a perda de capital era positiva,
Porém, por algum motivo, não no verbal, mas nas formas, quando ele vai provar, ele botou a demanda da empresa totalmente inelástica, então a perda era zero. Então a perda de capital ficava mais importante que a de mercado, porque você não perdia mercado. Então, sabe, foi muito bem o artigo até ali era, então nós não temos nenhum bom motivo para aceitar a justificativa do artigo do Freire. Alguma justificativa mais informal, especulativa, pode ter, mas o mais importante de tudo é, ele foi o único, que eu saiba, eu procurei bastante, que se quer distinguir a margem nominal do real, quanto mais ter uma teoria a respeito, quanto mais tentar usar para alguma coisa. Então foi um trabalho que, curiosamente, foi muito influente no Brasil por um caminho péssimo, que depois do fracasso, não é culpa do Roberto, a gente escreve os artigos, Deus sabe o que as pessoas vão fazer com ele. O que aconteceu no Brasil? Que foi muito interessante. Depois do plano cruzado, as pessoas, e particularmente a partir dos anos 90, as mesmas pessoas que discutiam inflação de custos, resolveram virar outra coisa. E nessa outra coisa, a inflação não podia ser nem de conflito, nem de inércia, tinha que ser culpa do governo e basicamente algum desequilíbrio fiscal, monetário, que requeria reforma. E aí qual é a maneira esquizofrênica de fazer isso? Já que eles sabiam que os preços são formados por markup, etc. Alguns autores, particularmente um chamado Candir, que era da Unicamp e era heterodoxo, e hoje é um deputado de direito, dizia o seguinte: a inflação esperada vem das expectativas dos agentes. Os agentes, sendo verdade ou não, acham que o déficit fiscal causa a inflação. Não é legal? Porque é a inflação de custo baseada numa fantasia monetarista dos agentes. Porque se eu botar ali inflação esperada, inflação esperada igual a emissão monetária, o governo tem que controlar a emissão monetária. Não porque tem inflação, mas porque a gente crê que tem. E foi um jeito de tentar botar essa bobagem da... Sem dúvida. Então, pequeno problema. Se houvesse só um capitalista, sabe? Com esse delírio, não tinha problema. Mas suponha que eu tenho esse delírio, ele não. Aí ele cobra menos e ele ganha todo o mercado. Então o problema dessas teorias sobre aí ele acha isso, aí ele pensa aquilo, quem é ele? Os neoclássicos de expectativa racional corretamente põem agente representativo e expectativa racional forte, que não dá para aprender, não dá tempo para aprender, que já aprendeu. E aí dá, mas tirando isso, você fica com um jogo de... É claro que movimento especulativo existe, mas exatamente quando eles só ficam self-fulfilling, se você explica como vira uma convenção geral. É até um assunto interessante a ser estudado, mas não dá para dizer qualquer bobagem que um capitalista acredite vai causar problema. Mas nessa literatura, como usa o agente representativo, com frequência. Mas de qualquer maneira, independente de crise, insisto, é fundamental essa dinâmica do markup nominal real no mundo real. Então, vamos estou muito tempo aqui. Agora, finalmente, vamos falar muito rápido de aplicações disso antes. Então, por exemplo, teorias da inflação inicial, que tinha markup real exógeno e inércia completa. Ela tinha várias versões. A versão básica do salário do lucro era muito pobre, porque não tinha conflito nenhum. Então, no Brasil, Francisco Lopes e o Simons tentaram dizer, não, olha só, o problema é o problema do salário relativo. Né? Porque mesmo que o capital está protegido do conflito, se tem dois trabalhadores, pelo menos, e um deles não pede a inflação passada, o outro ganha. Né? E isso seria um motivo, uma espécie de equilíbrio de Nash. Eu vou pedir a inflação passada porque ele vai pedir. Embora, por quê? Porque o meu salário não causa a inflação correspondente ao meu salário. Suponha que o meu salário é 1/3 da folha de salário. Né? Então, se eu pedir aumento do salário nominal, eu vou ganhar, porque vai dar inflação. Mas não vai dar inflação igual ao aumento do meu salário. Eu aumento meu salário em 10%, a inflação aumentou 3%. Ótimo. Né? Agora, qual é o problema? Ele aumenta também. Tá? Então, mesmo que eu não... Qual é o motivo para eu não abrir mão do reajuste salarial? Que ele não abriu mão. Tá? Então, não é tão irracional
o trabalhador pedir algum reajuste, porque se eu aceitar o congelamento salarial e ele não, eu perco, mesmo a margem. Então não é ilusão monetária, é um problema de coordenação. Havia sempre a citação a ideia que a inflação não é conflito, é problema de coordenação. Isso está no Tobin, a famosa história do estádio de futebol, você já deve ter ouvido, que é todo mundo fica em pé. Na Argentina está todo mundo em pé o tempo todo, mas em outros países, o brasileiro é preguiçoso, é menos. No Maracanã a gente fica sentado quando está a bola para lá e para cá. Quando vai ter um gol, todo mundo se levanta. Se todo mundo se levanta, era melhor todo mundo ter ficado sentado. Certo? O Tobin dizia que a inflação de custo era assim. Aí tinha um problema de coordenação. O juiz tinha que pegar a bola e falar, só recomeça o jogo quando todo mundo se sentar. Isso era o plano cruzado, o plano austral, mas estava todo mundo relativamente no mesmo lugar. O problema com esse tipo de explicação é que, sem dúvida, por exemplo, se o Fábio pede a inflação passada, o markup é fixo, é um equilíbrio de Nash, eu pedi a inflação passada, porque é a minha maneira de manter o meu salário relativo. Eu não nego de forma alguma. Porém, a possibilidade de um conflito salário relativo existe. Porém, qual a dificuldade com o equilíbrio? A interpretação do equilíbrio de Nash aqui. O equilíbrio de Nash, o difícil não é pensar no equilíbrio de Nash. O difícil é ele ser único. Porque, por exemplo, suponha que ele pedisse a raiz quadrada da inflação de 1000 anos atrás. Faria sentido. É um equilíbrio de Nash. Eu pedi a raiz quadrada da inflação de 1000 anos atrás. Não sei se... Suponha que ele pedisse uma redução salarial nominal de menos 20%. Era um equilíbrio de Nash, eu pedi menos 20%. Por que a inflação passada? Aí esse fenômeno, que era para ser explicado com microfundamentos da escolha da gente, vai virar, porque tem indexação formal, porque é um hábito, porque é uma convenção institucional. Aí saiu do microfundamento. Como sempre, a teoria dos jogos se propõe a abrir mão das instituições e endogenizar ela pela racionalidade, mas a regra do jogo sempre é exógena do mesmo jeito. Então fica só uma linguagem para falar o óbvio no final. Não funciona muito bem. O modelo mais relevante, que é o que as pessoas mais usam, acho que até hoje eles usam, era salário de lucro e câmbio, e preços internacionais, claro. Porque aí a economia, mesmo... Porque quando a economia tem muitos produtos, no final você pode reduzir todos os produtos, o salário, lucro, etc. Mas a tecnologia, o salário, porém, se tem o resto do mundo, né, eu tenho tanto no markup, por uma barreira dos preços internacionais para os exportados, quanto nos custos de todos, inclusive dos não traders, os insumos importados, a influência da taxa de câmbio e dos preços internacionais das mercadorias correspondentes. Esse modelo, óbvio, que dá uma descrição bem melhor do que aconteceu no nosso país, né? E era a melhor versão. O único problema desse modelo é que, por causa da inércia completa e por causa da markup real, ele às vezes não explicava bem uma série de coisas, a tendência à aceleração, esse fenômeno que preocupava Frenkel, que quando havia uma desvalorização forte na Argentina, os preços subiam mais do que os custos externos tinham subido, mais do que o justificado por isso, e aí essa coisa da expectativa pessimista era uma tentativa dele de dar conta. O que ele estava observando? Os markups nominais estavam subindo, né? Agora, por que é outra coisa? Então, essa versão completa, falta essa questão do markup, que permite, na minha opinião, incorporar